Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Papo de Desenhista. Eu sou o professor Fabiano, trabalho com as encomendas de desenhos realistas aí há mais de 16 anos. E esse Papo de Desenhista aqui é para poder abordar alguns assuntos relevantes acerca do tema de quem quer vender seus desenhos na internet, faturar fazendo desenhos realistas, que podem ser de rosto, de pet, de carros, por exemplo. Essa live que eu trago aqui, eu falo muito do desenho realista de rosto, mas isso daqui é aplicável para você que pensa em vender os seus desenhos, seja lá qual que seja o seu estilo, certo? E o tema da nossa live de hoje, galera, eu coloquei aqui, 5 erros que podem acabar com a sua reputação. O que significa isso, professor? Eu acho que foi um título até bem pesado, né? É um título ali forte. Eu acredito que muitos que viram esse título aí, essa mensagem, pode ter assustado, porque até então eu só vim aqui trazendo dicas, né? Como começar, os primeiros passos, qual que é o momento ideal para começar a vender os desenhos, e do nada aparece um título desse que erros, ninguém gosta de cometer erros, certo? E com esse final trágico, né? Acabar com a reputação. Mas o que seria, primeiramente, essa reputação? Cada pessoa que se especifica em algum assunto, em alguma área, ele vai ter um nome a zelar, certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo aí bem exagerado. Neymar, por exemplo. Neymar alguns vão considerar, outros não, mas é um jogador conhecido mundialmente, querendo ou não, gostando ou não gostando, ele tem seus números aí no futebol, então é um cara reconhecido pelo futebol. Mas, se ele faz qualquer conduta na vida pessoal dele, ou até mesmo na parte profissional, em campo, se ele deixa de ir no treino dele, se ele deixa de estar ali presente nos momentos de treinamento em equipe, se o cara deixa de treinar para poder ir para uma festa, para uma bebida, tá em festa lá, no momento que às vezes o time dele perdeu, isso tudo vai cair sobre o nome dele, correto? Então ele tem um nome a zelar, é uma reputação, é o que as outras pessoas veem em cima do nome dele, certo? Quando eu falo Neymar, vocês imaginam, um jogador de nível mundial, reconhecido, bom de futebol. Então, se aparece algum fato que mancha o nome dele, está manchando essa reputação que você leva em consideração que ele é o melhor, por exemplo, que seja lá, né, o melhor jogador de futebol que você admira, que você reconhece. E isso daí não é muito longe do desenho realista. Se você está especificando ali, está treinando, está dedicando tempo, horas, para poder ser o melhor desenhista realista, eu acredito que esse é o foco de cada pessoa aqui que assiste a live, igual o Matheus está assistindo a nossa live aqui. Eu acredito que a gente está aqui para ser o melhor. A competição não é entre desenhistas. Eu não quero ser melhor do que o desenhista tal, porque ele tem tantos mil seguidores, tantas mil curtidas, mas eu estou em busca de ser o melhor desenhista comigo mesmo. A cada dia que eu tenho é uma oportunidade a mais de eu dedicar e fazer cada vez melhor minha área, que é o desenho realista. Acredito que vocês aí também do outro lado estejam também nesse foco, certo? Então, com o passar do tempo, você vai começar a criar a sua reputação. Ah, professor, mas eu tenho 2 meses que eu comecei a mexer com desenho. Cara, não importa se a minha trajetória é de 16 anos mexendo com desenho ou a sua que começou e tem 2 meses. Você está criando a sua. Então, você tem um nome a zelar, certo? Pode ser muitas vezes esse nome seu, o seu perfil que você usa para poder divulgar. Muitas vezes você pode não ser conhecido na sua cidade, mas talvez você é conhecido aqui no Instagram. Já parou para pensar? Às vezes você tem um perfil aí que você tem 100 seguidores. E muitas vezes a gente olha muito só o valor grande, né? Ah, eu considero seguidor a partir de 10 mil, a partir de 1000. Mas galera, para e pensa, 100 pessoas te acompanhando?
Imagina você colocar todo mundo ali sentadinho numa cadeira. É um número considerável, correto? Tem pessoas ali que já está vendo o seu trabalho, já está acreditando, já está vendo que você tem potencial. Então, não espere você ter um número grande de seguidor, de público, para poder começar a preocupar com essa questão da sua reputação. É aquele simples exemplo aí que eu vejo a galera do investimento falando, né? A questão do investimento não é quando você tem muito. Na hora que você for milionário que você vai ter aquele raciocínio de guardar, de investir. Você começa no pouco. Se você não tira no pouco, você não vai tirar no muito. A mesma coisa, analogia nossa aqui com o nosso perfil. Você pode estar com seu perfil aí com 50 seguidores. Se você não ter essa preocupação de criar a sua reputação com 50, talvez não vai ser com 50 mil seguidores que você vai começar a preocupar com isso. Então, mesmo esse aqui é um recado para você, desenhista, que está iniciando, que está começando. Tem o nosso amigo aí, o Matheus, acabou de entrar na live. Uma boa noite aí, Matheus. Mesmo você que está começando, leve em consideração esses 5 erros que eu vou citar aqui hoje, que vai fazer total diferença entre você que está começando com o outro que está começando também, e às vezes pode ser que ele nem ligue para esses pontos, certo? Então eu listei aqui, na sequência de uma pessoa, ó, Matheus acabou de perguntar, qual o assunto de hoje? Matheus, eu coloquei dentro do título da live, são 5 erros que vão acabar com a sua reputação. E aí eu comecei a live explicando o que é essa reputação. Já falei que a reputação ela independe se você tem 50 mil seguidores, se você tem 50 seguidores. Falei a respeito de você analisar 50 seguidores, cara, imagina. Se você tem 50 seguidores, imagina todo mundo sentadinho numa cadeira. Ali você já enche uma turma. Então, falei sobre a respeito de você ter esse critério de reputação, independente se é 50 ou 50 mil, isso daí é uma coisa que é bom você levar desde o início. E se você está começando, você seguir pelo menos essas 5 dicas que eu vou dar aqui, já vai fazer a diferença com um comparativo com uma outra pessoa também que está começando e ele não leva em consideração esses pontos aqui. Lembrando que eu estou falando isso do ponto de vista de começar a vender os seus desenhos. Mas tem pontos aqui que eu estou citando que independe de ser venda. Você pode aplicar isso na sua divulgação dos seus desenhos. Eu acredito que uma das coisas que fortalece muito o trabalho do desenhista, do artista sobreviver, é o apoio, a divulgação, o alcance. Isso daí é algo que mantém a gente instigado também. Eu falo muito a respeito de números, a gente não ficar preso a números, mas eu tenho quase certeza que se você tiver aí 50 seguidores, se você tiver 5 mil, se você tiver 50 mil pessoas te acompanhando, eu acredito que você vai estar... Quanto mais gente te acompanhando, é um gás a mais. Você para e pensa, nossa, eu não posso desistir agora não, tem 50 mil pessoas já me acompanhando. Mas eu espero que esse gás dos 50 mil seja também o mesmo gás de 50 seguidores. Eu estou falando muito com o público, da galera que está dando os primeiros passos ali, começando, porque galera, qualquer desenhista que você pegar aqui no Instagram, que está com um público grande, que tem um engajamento bom, o cara começou do zero, nivelou, todo mundo começou da mesma caminhada. Pode ser que alguns ali já tá pegando o ritmo, pegou umas estratégias legais, tá divulgando bem e ele deu uma disparada. Mas a corrida ali todo mundo começou do zero. Eu falo isso porque eu tenho meu perfil lá do Fabiano_GS, que lá é onde que eu divulgo os meus desenhos para ter os pedidos. Lá é o perfil de encomendas. E lá eu comecei também do zero. Hoje eu tenho um perfil lá, tá com, se não me engano, 22 mil seguidores, mas tem gente aí com 100, com 150 mil, mas a corrida todo mundo começou igual. Mas se você está pensando em vender os seus desenhos pela internet, você vai ter um nome a mais para zelar, certo? Porque você está vendendo um serviço, né? Um produto. A pessoa te pede uma coisa, você vai lá com a sua mão de obra, com a sua técnica, com seus materiais, você entrega para ela um produto final, correto? Então, quando você entrega um produto, você tem uma reputação ainda mais forte. Se eu só divulgo os meus desenhos aqui na internet, eu só posto,
Por exemplo, estou só divulgando meus desenhos. Só portfólio próprio. Mulher Maravilha, Thomas Shelby, estou fazendo só desenho de personagem. Se do nada eu paro de postar, essas pessoas podem pensar, o cara só desistiu de desenhar, ele já não está mais desenhando, não, que pena, o cara parou de desenhar. Mas agora, se eu trabalho com as encomendas, se eu vindo, uma pessoa que está acompanhando o meu perfil lá e ela me paga, eu tenho uma obrigação de entregar um produto bom, certo? Então, vamos lá na sequência aqui dos 5 erros que eu listei. O primeiro erro eu coloquei aqui na parte do atendimento. Ó, tem a galera aqui, ó. Boa noite, a Valdenice aí, ó, tá acompanhando. O Isaías, desenhista, também entrou na live. Uma boa noite para vocês. Vamos lá, galera. Seguindo aqui, ó. O primeiro ponto que eu listei é o atendimento. Atendimento é o primeiro passo ali que uma pessoa vai entrar em contato com você, certo? Ali vai mandar muito se a pessoa vai querer o seu desenho ou não. E eu listei aqui que quanto mais rápido você responder, melhor, porque as pessoas vão comprar por emoção. Quanto mais rápido você responde seu cliente, aí maior a chance dele comprar o seu desenho. Eu gosto de dar o exemplo aí, por exemplo, uma pessoa que viu um vídeo de um pai entregando um desenho para o filho. Quer dizer, vamos fazer o contrário. O filho entregando um desenho para o pai. E aí o pai emocionou, a pessoa se viu no lugar do filho e falou, nossa, eu preciso comprar um desenho para o meu pai, eu preciso resolver a situação com o meu pai, e eu desenho o veículo, desenho do Fabiano Destino, resolver a situação com o meu pai, eu preciso comprar esse desenho. Essa pessoa nem parou para pensar nas contas que ela tem, qual que é o recurso dela, o que ela tem para poder gastar, ela só quer comprar o desenho. Nessa hora ela está agindo pela emoção, ela foi impactada por um vídeo, por uma postagem, então a pessoa está sedento por saber qual que é o próximo passo para ele poder ter esse desenho, certo? Se você leva ali 1, 2, 3, 4 dias para responder, essa pessoa já caiu na real de pensar, nossa, eu queria esse desenho, não, mas semana que vem eu tenho que pagar uma conta, nossa, eu tenho que comprar outra coisa, ah não, o desenho agora não é prioridade. Entende que na hora que a pessoa está agindo por emoção, as pessoas não vão parar muito para ser racional na parte financeira. Eu falo com vocês porque eu já conversei com um cliente que eu respondi na hora e essa cliente de um desenho A3, ela começou a conversar que já queria um desenho A2 e do desenho A2 já queria colocar mais 5 pessoas no desenho. Ah, você faz colorido. Então você vê que a pessoa vai ali no ritmo, conversando, e depois, às vezes, ela até cai na real. Essa cliente até falando, nossa, meu Deus do céu, me manda o orçamento, quanto que é. Mandou até uma figurinha tremenda, assim, Jesus. Então, essa cliente, no caso aí, ela ficou muito empolgada, queria desenho A1 com um monte de cabeça lá, um monte de gente para desenhar, mas no final ela voltou ali e falou, Fabiano, realmente eu vou querer só o A3 mesmo, essas 3 pessoas, mas eu vi ali na prática o tanto que seus clientes vão agir por emoção, e quanto mais rápido você lidar com essa tratativa com ele, mais chances tem dele comprar o maior, o mais bonito, a maior quantidade. Então, responda o seu cliente o mais rápido possível. Eu sei que muitas vezes é difícil, na correria que você está aí, lidar com tudo ao mesmo tempo. Você conseguir separar, responder parte pessoal com parte de desenho. Qual que é o meu conselho? Se você vai começar a vender os seus desenhos, galera, hoje em dia tem o WhatsApp, você consegue ter 2 ferramentas aí, ó, o WhatsApp Business e o WhatsApp comum. Você pode separar, vou deixar um número só para meu lado pessoal, que é lidar com a família, com parentes, com amigos. Você pode baixar o WhatsApp Business aí, para você deixar só para encomendas. E ali você vai fazer a divulgação só para isso. Seus status vai ser só encomendas. No WhatsApp Business, você pode preparar para colocar mensagens programadas ali. Então, raciocínio, olha que bacana. Se a sua dificuldade era conseguir responder seu cliente na hora, você colocando um WhatsApp Business, você pode trabalhar com a tabela. Você consegue programar ali na hora que seu cliente mandar, oi, boa noite, gostaria de saber o orçamento. Mensagem automática. Você quer trabalhar com tamanho A3, com A4? Se sim, clica no 1. A pessoa vai ali sendo direcionada para ter essa resposta o mais rápido possível. Professor, não gosto de mandar mensagem automática. Eu também não gosto.
Quando eu vejo algo que eu estou respondendo ali, é um robô que está me mandando, eu não sinto confiança, me dá... Você fica para baixo, eu pelo menos sou assim. Se esse é seu ponto, então, aí você vai ter que ter um equilíbrio grande de não deixar essas mensagens acumular. Qual que é a minha dica? Professor, estou na correria, eu não consigo responder cliente na hora que ele quer. Separa uma hora do seu dia aí, ó, horário do almoço, vou tirar meia hora para eu responder todo mundo que me mandar mensagem naquele dia. Então você pode separar, você pode copiar e colar as mensagens, igual eu vou falar, um método que você pode fazer para poder cobrar os seus desenhos. E aí, vou te falar um exemplo do tanto que o responder rápido influencia na decisão de tomada da pessoa de comprar ou não. Eu e a minha esposa, a gente está programando nesse carnaval de fazer uma viagem de moto. E aí o destino que a gente olhou aqui vai ser Capitólio, que é em Minas Gerais, e a gente está olhando um passeio para poder fazer as rotas das cachoeiras. A minha esposa começou a mandar mensagem para pessoas da região lá que prestam esse serviço, que é fazer essa rota. É um guia turístico. Aí, nesse caso, tem os carros que tem que ser 4x4 para poder vencer o obstáculo, né? Não dá para ir de moto. Então, a gente olhou aqui e mandou mensagem para uns 3 guias turísticos. Teve um que respondeu na hora, já praticamente na mesma hora. Isso daí a gente mandou no final de semana. Então, tem caras que não vão gostar de responder durante final de semana e deixa para responder na segunda, que foi o caso de uns 2 guias que foram me responder na segunda-feira. Só que na hora que ele me respondeu na segunda-feira, a gente já tinha fechado no sábado ou no domingo, se não me engano. Então, quem foi mais rápido, fechou, porque a gente estava sedento ali por fechar algo rápido. Então, às vezes você aí que está na dúvida, vou responder meu cliente, não, vou deixar para amanhã. Às vezes pode ser que ele está olhando com outro desenhista ali e o que responder primeiro ele fecha. Por que eu vou falar isso, que ele pode estar olhando com outros desenhistas? Porque eu já passei pela situação de mandarem mensagens para mim e falou, Fabiano, gostaria de saber qual que é o seu valor. Eu fui, mandei a minha tabela, aí essa pessoa falou, Fabiano, espera aí que eu estou negociando também com outro desenhista. Aí eu vou olhar aqui o que vai ser melhor. Então, muitas vezes pode ser que seu cliente aí já está pesquisando e ele está conversando com mais de 1, 2, 3 desenhistas ao mesmo tempo. Então, esse ponto aí de responder rápido é um fator importante. Se você estiver cometendo esses erros, esse erro, né, em específico, você pode estar diminuindo um pouco a sua reputação. Aí eu coloquei aqui, o próximo erro é não ter clareza nos preços. Se você está vendendo algo, galera, sabe o que dá raiva você chegar no comércio e você querer tal produto e você ter que ir lá na funcionária e falar assim, oi, gostaria de saber qual é o preço desse produto. Quantas vezes você já foi assim comprar algo e você desanimou de comprar no lugar só porque você teria que ir lá e perguntar o preço? Já aconteceu isso com vocês? Porque comigo já. Se eu chegar no lugar e eu tiver que ficar perguntando, eu já desanimo. Então, ter clareza no preço do seu trabalho. Por que eu falo isso? Muitas vezes a pessoa vai te perguntar, você vai ficar na dúvida, quanto que eu cobro? Será que eu mando a tabela? Será que eu não mando? Meu melhor conselho, já elabora uma tabela para você, precificando. Tamanho A4, uma pessoa é X, tamanho A3, 2 pessoas é Y. Já deixa esses valores ali para você ter uma noção e o seu cliente saber que se ele comprar o desenho A4 com uma pessoa, ele vai pagar tanto no final. Se ele fizer com 2, é tanto. Quanto mais claro você deixar, mais facilita para o seu cliente. E aí, na hora de você precificar, a gente tem 2 métodos muito comuns de desenhistas cobrarem os seus desenhos por encomenda. O primeiro método é você trabalhar com tabela fixa. O que significa isso? Valores fixos para cada tamanho. A4, uma pessoa X, A4, 2 pessoas Y. Valores ali pré-definido. A pessoa nem mandou a foto, ela já sabe quanto que é o desenho. Qual que é a vantagem de você trabalhar no método de tabela fixa? Rapidez, porque a pessoa mandou a mensagem, copiou, colou. Na minha fase que eu mais vendi desenhos, que foi em 2020, na pandemia, eu cheguei a um final de semana a responder mais ou menos 400 directs de pessoas interessadas em
comprar o meu desenho. Então, o que eu fiz? Para ter agilidade, eu fiz uma tabela fixa e comecei a copiar e colar. Teve sábado e domingo que eu passei a tarde toda copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando. É um método que você vai ter mais rapidez. Qual que é o ponto negativo, desvantagem para você que trabalha com tabela fixa? Você não sabe o nível de detalhamento dessa foto. Você mandou a tabela, pessoal, eu quero um A3. Mandou o A3 uma pessoa, mas às vezes esse A3 dele é uma camisa que você olha e você fala, nossa, eu vou gastar mais tempo nessa camisa aqui, vai me dar trabalho. Aí você tem dois caminhos. Você pode aceitar essa dificuldade a mais e não cobrar nenhum valor, ou você falar com o seu cliente, olha, devido à dificuldade dessa camisa, eu vou ter que cobrar aí uma taxa a mais, R$50, R$100 a mais para poder fazer essa camisa, por exemplo. Então, se você deixar claro antes de pegar o desenho, você deixar claro qual que é o valor. Não é depois que terminar o desenho, você falar, infelizmente a foto foi mais difícil, então eu estou cobrando aqui R$200 a mais. Isso daí eu acho que até fere o Código do Consumidor se o Celso Russomano estiver assistindo nossa live. Então, deixe o mais claro possível, principalmente fotos que tenham fundo. Meu estilo de desenho é não fazer fundo. Pode ver, a maioria dos meus desenhos não tem fundo, é o fundo branco. Então, eu já deixo claro para o cliente ali que eu faço o desenho sem um fundo. Se caso ele perguntar, Fabiano, gostaria de fazer o desenho com paisagem lá no fundo, você faz? Aí eu vou avaliar e cobrar um valor a mais, mas isso antes de começar o desenho. O segundo método que você tem para poder precificar os seus desenhos é trabalhar por avaliação de foto. O que significa isso? No momento que seu cliente pedir o valor, você pede ele para te mandar a imagem que ele gostaria que fosse desenhada. Nesse caso, você tem a vantagem que é precificar um valor mais justo, porque você já sabe qual que é a imagem, então você consegue avaliar antes de dar o preço. Se eu aceito lá R$300, minha tabela fixa, R$300 para fazer uma pessoa A4, se essa pessoa mandar uma foto com chapéu, com boné, eu muitas vezes estou assumindo essa dificuldade a mais pelo valor de R$300. Isso é só um exemplo, viu, galera? Mas se eu avalio essa foto antes, eu posso falar, olha, essa foto está valendo o dobro, porque eu vou gastar o dobro de tempo para fazer esse chapéu aqui. Então, o método de precificação por avaliação, você tem essa vantagem de ter um preço mais exato, não ter nenhum contratempo ali que te assuste no final, entendeu? Mas tem a desvantagem. A desvantagem é a demora na resposta. Eu já testei esses dois métodos, tabela fixa, tabela avaliando desenhos, né? Avaliando a foto antes de fazer. O que eu notei? No método de avaliação de foto, tem uma tendência dos seus clientes desistirem, só pelo fato de você mandar assim, manda para mim a foto para eu avaliar. Às vezes essa foto que a pessoa quer está lá no Google Drive dela, às vezes essa foto a pessoa nem tem na galeria mais, já teve pessoas que falaram, Fabiano, eu vou procurar aqui e te mando. Nunca mais eu vi essa pessoa. Então, é um método que a pessoa vai ter que ter muito interesse para ela continuar negociando com você. Ela demora na negociação e possa ser que você nem avalie a foto. Teve uma fase que eu comecei a cobrar avaliando as fotos e quando eu fui para esse caminho eu notei que a quantidade de pedidos que eu estava tendo diminuiu assim drasticamente. Então, eu voltei novamente para o método de tabela fixa, porque eu vejo que é um público muito rápido. Muitas vezes tem pessoa que não te segue, ele não conhece o seu desenho, simplesmente apareceu no explorado Instagram dele um desenho que chamou a atenção. O cara não vai te seguir, a pessoa muitas vezes não te segue, mas ela só tem a curiosidade de, nossa, eu queria um desenho dele, será que está na minha condição? Aí a pessoa manda a mensagem sem te seguir, sem nada, ela só quer saber o preço. Se você pede para avaliar essa foto ainda, a pessoa, não, chega, deixa para lá. Não é isso que eu quero, não. Então, é dois métodos aí que eu estou falando por experiência própria, certo? O segundo erro que eu coloquei aqui, ó, é a qualidade do seu desenho.
Todas as lives eu venho falando a respeito disso. Antes de começar a vender o seu desenho, você tem que analisar e ver se o seu desenho está um bom desenho para vender, certo? Isso daí eu já falei quais que esses pontos que você deve analisar para poder começar a vender. Mas você chegou na conclusão ali que tá legal, vamos vender, já tem procura, tem demanda, eu gosto do meu desenho, o povo está querendo, vamos vender então. O que você precisa analisar aí e levar isso em consideração? E tem pessoas que não levam isso e é uma forma de você acabar com sua reputação. Você tá lá postando Mulher Maravilha, Thomas Shelby, atrizes, famosos, maquiadores, só desenho top, só desenho de qualidade, desenho que o pessoal olha o olho é bom, né? A pessoa bate o olho e fala, nossa, que desenho lindo, eu preciso desse desenho. A pessoa que está chegando até você, ele quer essa mesma qualidade nas suas encomendas. E muitas vezes pode ser que quem está começando não tenha muito essa maldade e acaba que por ser encomenda, não é uma foto que muitas vezes está estimulando ele a querer dar o melhor de si, possa ser que ele vai entregar um desenho inferior à qualidade do que ele está postando. Então, isso daí vai queimar a sua reputação porque a pessoa vai falar assim, eu tô vendo algo muito mais bonito e quando é minha vez o cara entregou uma coisa que eu não esperava. Eu queria igual o da Mulher Maravilha, eu queria esse cabelo perfeito, eu queria essa intensidade. Por que minha encomenda não tá assim? E aí vai ter coisas que não tem a ver com a sua técnica. Tem a ver com o seu cliente. E é esses pontos que eu listei aqui que você que está acompanhando essa live aqui vai utilizar e eu te dou certeza que vai fazer a diferença na hora que você for vender os seus desenhos. Fatores que influenciam diretamente no seu desenho. Qualidade da foto, que está ligada à resolução. Quanto mais fraca for essa resolução, mais dificuldade você vai ter para desenhar. Você desenha o que você está vendo. Se você não está vendo, você não vai conseguir desenhar. A não ser que você seja um cara milagroso. Tem os fora da curva, que consegue pegar uma imagem embaçada e colocar ela em HD. Eu não consigo. Então, eu já aprendi com encomendas que eu já peguei de fotos ruins, achando que eu ia conseguir fazer um desenho bonito, maravilhoso. No final das contas, eu vi que eu não tinha essa capacidade. Então, hoje, eu já tenho muito definido na minha mente que a foto que o meu cliente me der é o desenho que eu vou conseguir reproduzir. Então, se o meu cliente já me manda uma foto ruim, eu já falo, me manda outras fotos porque essa não tá legal, não vai ficar bom para o desenho. Me manda mais fotos que eu te ajudo a avaliar qual que vai ficar melhor. Quantas vezes eu já peguei cliente que mandou a pior foto que ele tinha. E aí eu falei, me manda mais fotos para eu poder te ajudar. O cliente foi lá e mandou aquele monte de foto muito melhor do que a primeira. Eu falei, gente, se eu continuo nessa foto, olha que desperdício de material que eu ia estar tendo, sendo que podia ter uma foto muito melhor. Outro ponto que vai influenciar diretamente na qualidade do seu desenho. Fotos com fundo escuro. Parece ser bobagem, mas raciocina comigo, se essa foto da Mulher Maravilha aqui, ó, eu pegasse ela com a referência do fundo todo escuro, eu não ia conseguir identificar onde que está terminando o cabelo e aonde que está começando. Quantas vezes eu já peguei foto com fundo escuro e eu tive que meio que decifrar aonde que terminava o cabelo, aonde que começava o cabelo. Então, é uma dificuldade a mais que isso pode te dar uma dor de cabeça lá no final. Eu já terminei desenhos aqui que chegou lá no final a pessoa, Fabiano, você cortou o cabelo pro lado errado. Ele é um pouquinho mais alto nesse ponto. Eu tive o retrabalho. Então, é fotos que vai te dar um pouco mais de complicação. Se você está iniciando, eu já te aconselho a sair fora disso que eu estou te falando para evitar ter certos conflitos aí, dificultar esse processo. O próximo que eu coloquei aqui, ó, fotos em que você vai ter que fazer alteração. Sabe aquela foto que o cliente fala assim, Fabiano, não tenho o braço do jeito que eu queria. Você vai ter que desenhar ele para mim levantado. Ah, Fabiano, não tenho essa parte do corpo aqui da foto. Você vai ter que juntar, você vai ter que fazer para mim. Essas fotos que você vai ter que imaginar e desenhar
são fotos mais complexas, porque você vai estar lidando com a anatomia do corpo. Muitas vezes o seu cliente está imaginando que é uma posição, você vai ter que desenhar em outra, pode ser que a sua visão está diferente da do seu cliente. E aí, para esse caso, se você for pegar, sempre faça o esboço antes de começar a sombrear. Faça o esboço, manda para o seu cliente, olha se está ok, não vai terminar o desenho todo para depois olhar com ele, não. Esses tipos de imagens são mais complexas. Eu hoje faço montagem? Faço. Faço criação da minha imaginação? Não. Então, todos os desenhos de montagem que eu faço, primeiro eu faço uma montagem, mando para o cliente e falo, olha, o desenho vai ficar parecido com essa montagem, tá ok? Beleza, Fabiano, não estou gostando do braço. Me manda outra foto aí para eu ver se eu consigo encaixar um outro braço. Mas eu não crio pedaços do desenho ali, porque eu já tentei fazer isso e não ficou bom. Então, são fotos que vai te dar mais dor de cabeça. Um próximo fator que eu coloquei aqui, fotos difíceis que tenha fundo. Muitas vezes seu cliente tirou uma foto lá em Paris e o mais bonito da foto nem é o cliente, é a torre que está lá no fundo. Esse cara quer a torre de todo jeito e ele quer que você faça o desenho da torre. Lembra que eu falei? Se vai fazer fundo, já negocia antes de começar, avisa que para fazer o fundo é mais caro e tal. Nesses casos, fotos que tenham fundo vão te dar mais trabalho, então tem que levar isso em consideração também. Eu já fiz desenho com a Torre Eiffel no fundo, já fiz desenho com mar, o cliente estava no fundo ali com o mar, tinha umas ondas, isso daí levou mais tempo para eu poder desenhar. Já fiz um desenho que para mim é um dos mais emocionantes, que eu gosto dessa história, foi quando eu fiz um desenho de um casamento, e para um casamento, né? E a minha cliente, ela ia casar com o seu noivo e a sua tia falou que ia fazer a comida do casamento dela. Infelizmente, a tia dela faleceu antes desse casamento acontecer. Mas no dia do casamento, esse casal gostaria muito de ter um espaço ali dedicado só em homenagem à sua tia, que infelizmente já tinha falecido. E a escolha deles foi justamente uma foto onde tinha essa tia com todo o cenário que ela mais amava, que era cozinhar. Ali era o lugar perfeito para ela. E nesse cenário tinha as panelinhas, tinha aquele monte de vasilha plástica e na frente era uma foto assim com um fogão de lenha e uma panela de pressão escorrendo um caldinho, que eu não sei se era de feijão, se era de mandioca, não sei o que. Mas é uma foto que só de você bater o olho você consegue até sentir o cheiro do ambiente. Então, essa foi a escolha da foto da minha cliente, que tinha um grau de dificuldade muito maior, porque eu estava fazendo só rosto e eu passei a fazer uma foto que ela tinha várias texturas metálicas, espuma, madeira, tijolo, tudo ao mesmo tempo. E aí, quando eu terminei esse desenho, lá no dia do casamento, a cliente fez uma área lá com todas as panelas da tia dela, relembrando, né, dando aquela sensação que a tia dela de fato estava naquele espaço. E o meu desenho ela colocou numa moldura, colocou em um cavalete e deixou lá como uma linda recordação. E todo mundo que passou por ali se emocionou, porque é uma história muito linda, né? Uma pena que a tia dela não estava lá para cozinhar fisicamente, porque acredito que em espírito todos lá estavam com esse sentimento da tia estar presente naquele momento tão especial do casal. Então, tá vendo tanto que histórias conectam? A dor dessa cliente era não ter a tia dela presente no casamento. Qual que era o veículo? Meu desenho. Qual que era o destino? Sentir a tia dela presente no casamento. E ela escolheu o veículo que foi o meu desenho para estar solucionando essa dor interior dela. É outro tema de outra live que eu já falei sobre isso, as dores do seu cliente. Você pode usar isso para poder vender os seus desenhos. Certo? Galera, próximo ponto que eu listei aqui, ó. Vamos ver qual que é a sequência que eu tô. A primeira, qualidade dos desenhos. Não, a primeira, atendimento. O segundo ponto aqui, ó, qualidade dos desenhos. Terceiro fator, entrega e prazo. Esse daí é um dos mais fortes, que esse daí você pode ter o melhor desenho
E esse fator ele pode acabar com a sua reputação. Não adianta você ser o melhor desenhista, fazer o desenho mais lindo, mais realista, se esse cliente receber esse desenho fora da data que ele está sonhando em receber. Por exemplo, essa cliente que eu citei anteriormente, casamento dela, a data talvez mais importante dela e do noivo junto, e ela precisava muito receber esta homenagem que ela queria fazer para a tia dela no dia exato. Se eu entrego um dia depois desse casamento, esse desenho lindo, maravilhoso que eu consegui fazer, que ela estava amando, eu ia acabar com a minha reputação pelo fato do prazo, do tempo entregue. Então eu listei aqui, ó, um dos erros comuns de quem está começando ou que já tem tempos mexendo com as encomendas é não perguntar ao seu cliente qual que seria a data que ele necessitaria desse desenho, qual que é a data que ele está planejando. Às vezes ele só falou com você que queria fazer a encomenda, mas ele não explicou que era para um dia dos namorados, que era para um dia das mães, que era para um casamento, que era para um aniversário. Então você, como desenhista, saber essa data que ele gostaria de receber vai fazer muita importância se essa pessoa vai gostar do seu trabalho ou não, porque a entrega está diretamente ligada à sua reputação, certo? Te dar um exemplo, que hoje eu estou com 2 pedidos aqui, já tem um tempo já que eu estou fazendo ele mais devagar. Geralmente meu ritmo de desenho é muito rápido, um desenho por semana, tem vezes que eu pego desenho aqui para fazer com 2, 3 dias, bem corrido. Mas esses 2 desenhos que eu estou fazendo agora, eu estou com um ritmo mais lento. Mas eu já conversei com essas 2 clientes, elas me falaram que esse desenho é para entrega lá em junho, agosto. Então é uma data que está tranquila, eu já estou ciente dessa data e está dentro do cronograma. Agora, se essa cliente fala que ela precisa para a semana que vem, porque era para um aniversário de um tio dela, do marido, seja lá quem for, eu já teria que estar correndo contra o tempo para poder entregar. E aí não só conta o seu tempo do desenho, quanto o tempo do correio. E aí eu linko com o próximo ponto, que é um erro comum de desenhistas não fazerem a simulação de quanto que é esse frete. Antes de você comprar qualquer produto na internet, você não consegue saber qual que é o valor do frete? Certo? Tem lá a aba, lá o CEP, digita lá o valor tal, você já descobre quanto que vai pagar o frete sem nem ter comprado. Eu, no meu início lá, por isso que eu gosto de trazer essas histórias que são erros que eu já cometi, e eu falo aqui que vai evitar você cometer isso. Antes eu fechava a encomenda e o frete eu calculava antes de enviar, eu ia lá na agência do correio com um desenho, pedia o cara do correio, faz para mim uma simulação para o CEP tal, para o valor tal. Então, o cliente só ia saber o valor do frete na hora que eu já estava para enviar o desenho. Isso é um erro muito grande, porque imagina se esse cliente não está preparado para pagar um frete que ele achou na cabeça dele que era R$50, ele descobre que o frete é 150. Entende? Um erro de comunicação aí que você pode resolver isso fácil. Hoje em dia você não precisa nem sair de casa para poder fazer essa simulação. Com o site do correio aqui você já simula e já manda para o seu cliente as opções. Vou te dar um exemplo de que você mostrar para o seu cliente que tem opções faz você fechar pedidos que você nem imaginava. Nesse último Natal, foi um Natal um dos que eu mais desenhei, que eu mais peguei pedidos para fazer. E uma cliente que estava lá em outro estado, eu não me recordo, eu acho que é Mato Grosso. Ou então, olha a distância, eu sou daqui de Minas Gerais, BH. Para mandar lá para Mato Grosso, era uma distância longa, certo? E essa cliente queria para o Natal. Ela já me mandou mensagem, tipo, uma semana antes do Natal. Eu falei com ela, eu disse, olha, eu consigo enviar, mas eu preciso ver qual que é o seu CEP. Ela me mandou o CEP, eu fiz a simulação lá, e se ela fosse escolher o mais barato, não chegava a tempo. Que é o PAC, geralmente o PAC é o mais barato, envio econômico. Tinha o SEDEX, que geralmente é mais caro. Mesmo sendo o SEDEX, eu não ia conseguir entregar na proposta para ela, que era Natal, que ela queria já receber o desenho. Tinha uma terceira opção, que era o SEDEX 12. Esse SEDEX 12, quando você envia, ele chega no outro dia seguinte até às 12 horas.
Não é toda cidade que tem isso, geralmente são as capitais e é um valor bem mais caro. Então eu mostrei para ela que tinha essa opção, eu falei, olha, se eu pegar esse desenho hoje, eu consigo terminar ele na quinta-feira e eu vou enviar ele, eu consigo iniciar ele na quinta e eu faço ele até na sexta-feira à noite, eu libero e eu já faço envio para você. Só que aí tem que ser pelo Sedex mais caro. Ela já estava ciente que tinha que ser o Sedex mais caro. Falou, Fabiano, pode pegar, tudo bem. Então eu corri, foi um desenho que eu fiz assim, foi um dos desenhos mais rápidos, que eu desenhei 5 pessoas no intervalo aí de 24 horas praticamente. Eu comecei o desenho na quinta-feira à tarde, tipo 4 horas por aí. E eu fui terminar esse desenho na sexta-feira às 8h30 da noite por aí. Então foi bem corrido, mas a cliente estava ciente o tempo todo do tempo que levaria, quanto que chegaria. Então essa comunicação dela entender que hora que ela vai receber, quanto que tem que pagar, isso é uma coisa que mesmo você que está começando, já é bom você criar esse hábito para sua reputação chegar lá. No dia que você tiver 100 mil seguidores, você tem essa reputação boa, igual você tinha com 100 seguidores, que hoje pode ser que seja o que você tem. Certo? Um outro fator que eu coloquei aqui, que é um erro, que isso daí para mim vale para qualquer coisa, galera. Independente se é desenho realista, qualquer coisa. Pode ser um compromisso que você tiver com alguém. É não avisar o seu cliente sobre possíveis problemas que interferem na entrega, certo? Eu faço desenho realista. Eu mexo aqui com as minhas mãos. Deus o livre e guarde, mas se eu cair e minha mão machucar, quebrar, seja lá o que for, eu estou impossibilitado de desenhar, certo? Isso daí vai influenciar, às vezes, o meu tempo de recuperação vai levar uns dias a mais, sendo que era algo que eu já tinha combinado com o cliente que eu ia enviar. Isso estava no meu alcance de não machucar? Muitas vezes não, é um incidente. Mas eu tenho total controle de avisar para esse cliente. Então você está lidando com a pessoa que você nem vê. Às vezes, pelo fato de você não ver essa pessoa, é mais fácil você se esconder. Porque, garrei hoje, teve um imprevisto, não consegui desenhar. Aí eu tinha falado com a cliente que eu ia enviar o desenho amanhã. Só que, infelizmente, amanhã eu não vou conseguir. Eu vou lá e caladinho. Aí amanhã eu falo assim para o cliente, oi, tudo bem? Infelizmente, eu não consegui terminar o desenho. Eu vou enviar ele daqui a 2 dias. Aí essa pessoa, nossa Deus, eu preciso para esse desenho, você tinha que ter enviado, era ontem mesmo, porque eu queria pôr aniversário. Entende? Com um errinho de comunicação ali, atrapalhou tudo. Tanto você não falar com ela o tempo para chegar na mão dela, até os imprevistos que aconteceu com você. Galera, eu não sou nada contra imprevistos, acontece, mas eu fico bravo, eu fico nervoso se essa pessoa não avisa. E eu vou falar com você uma situação que eu passei por isso recentemente, e a minha esposa formou, aí teve a colação de grau dela no dia 15 agora, uns 2 domingos para trás, teve a colação de grau dela. E galera, colação de grau não é qualquer data, é como se fosse um casamento, você vai lá celebrar, você tá aí pensando para dar tudo certo. Então homem é mais fácil, você corta o cabelo ali, arruma a roupa, tá fino, mas mulher não, mulher precisa arrumar o cabelo, mulher precisa passar uma maquiagem, passar um blush, precisa arrumar ali a roupa, tem que estar tudo nos trinques. Então, mulher vai planejar. A minha esposa já tinha planejado, eu preciso de uma maquiagem. Então, ela combinou, olhou lá um local perto da mãe dela, uma loja até aparentemente bonita. Você olhava a loja assim, ali passava confiança. Você fala, um bom lugar, tem estrutura, deve ser um serviço bom. Então, agendou com essa maquiadora. Minha esposa ia formar às 5 horas da tarde no domingo. Então, agendou ali com a maquiadora 1 hora do domingo para começar a fazer esse serviço. E não é tão rápido, né? Então, marcou com o tempo, combinou. E aí, ela mandou mensagem no sábado, um dia anterior, e perguntou, oi, tudo bem? Tá marcada a nossa maquiagem amanhã 1 hora? Sim, ok. Foi até muito receptiva. Oi, amiga, 1 hora tá marcado. Então, ali fechou um acordo. A mesma coisa você mexer com seus desenhos. Você está fechando acordo com uma pessoa que você nem conhece.
Então, deu a 1h, eu levei a minha esposa, cheguei lá às 12h45 com antecedência, o ambiente fechado, as portas tudo fechadas. Aí eu já comecei a ficar nervoso. E olha que geralmente eu sou o cara que acalma minha esposa, porque essas situações estressam muito. Imagina para uma mulher que está com a data marcada ali para entrar e ser o centro da atenção e a maquiagem dela está correndo risco de não acontecer, isso é muito sério, né, galera? Está mexendo com o sonho da pessoa. Então eu já comecei a ficar bravo ali porque nada da maquiadora. Eu falei, liga para ela. Aí ligou, caixa postal, manda mensagem no WhatsApp, não responde. Aí, vamos dar mais um tempinho. Aí fui para casa da minha sogra, esperei mais um pouquinho, 1h20, voltamos lá de novo, ambiente com as portas fechadas. Eu liguei para a mulher umas 30 vezes, a minha esposa mandou mensagem no WhatsApp e nada. A mulher não respondeu nada. E ali eu fiquei num ódio disso, porque a minha esposa, precisando da maquiagem dela, ela foi lá, conseguiu olhar com uma amiga dela que estava maquiando também, olhou com a maquiadora se tinha horário para ela, a maquiadora tinha horário, então a gente conseguiu levar ela lá, ela fez a maquiagem dela. Se não fosse essa maquiadora que conseguiu resolver esse problema, a minha esposa tinha perdido o dia dela, ela ia estar muito triste, porque era a data que ela tinha cronometrado tudo ali para dar perfeitamente. E por um erro, a gente não sabe o que tinha acontecido, certo? A prestadora do serviço simplesmente sumiu, não deu satisfação nenhuma. Ela conseguiu fazer, a minha esposa conseguiu fazer a maquiagem lá, depois que a minha esposa já estava fazendo a maquiagem, essa cliente ligou, ela não atendeu porque ela estava no momento de maquiagem e mandou um áudio. E aí a minha esposa nem ouviu esse áudio. Falei, vão para a cerimônia, depois a gente vê, todo jeito aqui, a gente não tem mais o que fazer. Depois que terminou a cerimônia, essa prestadora do serviço, né, a maquiadora, falou, oi, você me desculpa, porque eu passei mal aqui e eu não consegui te atender. Sabe quando a pessoa fala que passou mal, mas parece que não cola? Não sei, pode ter realmente passado mal. Eu te peço desculpa pelo atraso, eu vou te devolver o dinheiro, devolver até dinheiro a mais. Falou que se quisesse... Eu falei, não, esse dinheiro aí você devolve, isso daí, dinheiro nenhum vai pagar esse atraso, esse clima tenso que ficou na sua data talvez mais importante do seu lado profissional. Então, depois a pessoa queria dar resposta, ela queria dar uma satisfação. Olha, infelizmente não deu, você me perdoa, desculpa, eu quero voltar atrás, eu quero ter uma boa relação. Cara, acabou a reputação dessa maquiadora com a minha esposa, comigo. Minha esposa vai indicar ela para outras pessoas? Não. Minha esposa vai ter a coragem de voltar lá de novo para fazer esse serviço? Não. Qualquer pessoa que ela conversar e chegar nesse assunto, certamente minha esposa vai falar que já teve uma experiência ruim. Entende o tanto que esse impacto de você não ser honesto e não dar satisfação influencia? Eu falo assim, um cliente que gosta do seu serviço, ele vai fazer a propaganda de graça. Você não precisa falar nada que esse cara vai estar trazendo cliente para você. Muitas vezes, quando você faz um bom serviço, essa pessoa não divulga. Mas se você fizer um serviço ruim, cara, acabou. Você pode ter certeza que você ganhou um hater. Melhor exemplo, se você faz compra online, você já viu lá no Mercado Livre, na Shopee, que tem a parte de você avaliar o produto? Quantas vezes, eu te garanto, já chegou o produto para você e você foi lá, gostou do produto, curti. Você nem foi lá e respondeu, você não avaliou, você não deixou comentário positivo para o vendedor. Bola para frente, chegou o que eu queria. Mas se esse produto chega errado, se ele chega com defeito, eu te dou certeza que você volta lá na plataforma, manda a reclamação para ele, avalia negativo, posta foto, posta comentário. Entende o tanto que às vezes o não, ele tem uma força maior do que o lado positivo? Então, um cliente insatisfeito, ele vai queimar a sua reputação. Então, mesmo que aconteça imprevisto, é ser honesto e falar, fulano, infelizmente essa semana aconteceu esse imprevisto, eu não vou conseguir entregar esse desenho a tempo para você. Se for o caso, você até devolve o dinheiro, se realmente ele queria para data específica e tal. Mas é a comunicação. E eu entendo que um dos problemas do online é justamente isso. Pelo fato de você ter ali o contato extremamente online, pessoas que você não conhece, é fácil de você simplesmente ignorar, fingir que não está acontecendo.
Mas, levando isso em consideração, eu tenho certeza que você já vai criar, mesmo com pouco seguidor, com pouco público, você já vai criando uma reputação muito boa para lá na frente, quando você tiver estrela do desenho realista, você continuar tendo esses mesmos valores que você tem agora, quanto lá na frente. E o último erro aqui que eu coloquei é na parte do envio. Essa parte do envio, galera, é um pouco mais complexa, por quê? É coisas que não dependem tanto do fator do desenhista. Eu posso fazer o melhor desenho, eu posso embalar ele perfeitamente, mas se o correio for lá e quebrar o meu quadro, deixar cair, alguém for lá e roubar, esse fator eu não tenho domínio, eu não consigo interferir nisso. Mas algumas coisas você pode fazer para poder minimizar a chance de dar esses erros. E eu coloquei aqui o simples fato de desenhistas que não preocupam com a embalagem do envio. Então, preocupar ali com fazer uma boa embalagem que mantenha o quadro bem preso, evitar muitas vezes se você manda já seu desenho com a moldura, com vidro, então necessita de ter uma proteção maior, então coloca mais papelão, mais plástico bolha, não economize na hora de estar embalando esse desenho. Ah, professor, mas eu vou gastar uns 20 reais, vou gastar 15 reais a mais para poder deixar esse desenho bem embalado. Cara, raciocina, você fez um desenho aí de 1.500 reais, você vai lá e está economizando 20 reais, aí por 20 reais seu desenho cai lá, o correio quebra, estraga ele, e aí? Por conta de 20 conto, você acabou perdendo uma arte que você levou dias, gastou material, tempo. Então, na parte da embalagem, não minimize para poder estar fazendo um bom envio. E a última dica, essa daí é muito importante, talvez para mim, assim, o fator todos que vendem os seus desenhos precisam ter para poder deixar esse negócio sustentável. Tá ligada também aos correios, mas essa eu vou deixar em especial para os alunos aí, porque, galera, essa live aqui já foi um aulão com 5 pontos aqui importantíssimos para você que está começando aí não queimar a sua reputação, certo? O Wellington entrou aí, ó, deixou o realismo na ponta do lápis. É isso aí, Wellington. Esse Wellington, eu gosto de ver que ele leva o realismo aí para todo lado. Eu sempre vejo os comentários dele. E, galera, talvez essa live eu não fiz tão emotivo igual eu faço, porque a minha garganta não tá legal, sabe? Hoje eu até pensei ver se talvez eu adiaria a live, mas a constância para mim é algo que eu tô levando muito sério nessa parte de conteúdo. Então, eu não negociei, mesmo com a garganta ruim aqui, dolorida, eu vim aqui e trouxe essas dicas. Por isso que eu falo assim, você que está acompanhando, se esse conteúdo está trazendo valor para você, eu parei de ficar pedindo like. Agora o meu acordo é assim, se você assistiu essa live, alguma coisa que eu falei aqui fez sentido, você falou, não, esse cara me deu uma dica valiosa, conteúdo de valor. Eu peguei, eu captei. Deixa seu like, seu comentário, fala, ô Fabiano, curti a parte que você falou de tal coisa. Vamos interagir mais, sabe? Eu tenho a galera que esse perfil ele é mais privado, tá com menos seguidor, mas é um público mais específico para quem tá na mesma meta que eu, sabe? Então, se você tá vendo coisas ali que você pode agregar também, curiosidades, dúvidas, pode interagir, deixa nos comentários, seja honesto comigo, mas se também não recebeu nada, assisti essa live, não peguei nada, não vi nada que dá para mim aplicar aqui, então tá tudo certo. Eu não te dei nada e você também não me dá nada, mas se foi de valor, deixa um like, um comentário, manda para um amigo seu que às vezes tá aí começando a desenhar, você fala, não, esse cara precisa ouvir isso, que já vacilou. E aqui já teve dica que eu falei aí de 50% de desenhista que não cobrava isso e estava levando golpe, falou, não, realmente, preciso abrir meu olho com relação a isso. Galera, a gente está caminhando para o final de mais uma live. Se alguém aqui tem mais algum comentário, tem alguma coisa que eu citei aqui que você acha que é importante sobre reputação, erros que você não deve cometer como desenhista, comenta aqui também, vai ser bom ter essa interação de vocês. Eu vou beber uma água aqui agora que a garganta já está seca.
Juliano tá na live aí, ó. Juliano. Ô, Juliano, vou aproveitar que você tá aqui assistindo, eu já vou falar isso direto para você. Tô vendo o seu empenho, tô curtindo muito essa dedicação aos exercícios do curso. Só que eu, como professor, tô sentindo falta de você me mandar esses desenhos também por foto, para eu poder fazer a avaliação. Quem está comigo lá tem a mentoria, então a mentoria é para isso, é para eu ver o seu desenho e avaliar os pontos que eu vejo que tá bom e os pontos que eu acho que você pode melhorar. Um dos conselhos que eu te dou, eu vejo que você já era um cara que trabalhava com carvão com pastel seco, isso aí é muito bom. Você tem o seu estilo próprio, que é muito bacana. Quando você bate o olho assim, você vê, cada desenhista tem o seu estilo eu curto muito, acho bem legal aquela pegada assim, às vezes não ultra realista, pegando cada detalhe, mas eu vejo que tem esse cuidado com os detalhes. Mas eu estou vendo os seus desenhos, você usando muito uma folha que para mim parece ser um papel comum, uma folha sulfite. Qual que é o problema da folha sulfite? Se você só tem a folha sulfite, parar de desenhar não é uma opção. Já falo isso, não quero ninguém arrumando desculpa que é por conta de material que está parado. Mas, se você tem outro papel, que igual lá no curso eu oriento os alunos quais os materiais usar, é porque se o aluno viu aquele desenho do professor e falou, não, eu quero conseguir fazer um desenho com aquela técnica, com aquele estilo. É a mesma coisa quando é uma receita de bolo. Se a pessoa falou lá, vamos usar X grama para farinha, tantos ovos, tanto de chocolate, ali é um padrão para poder sair um produto final. O desenho é mais ou menos isso. Se eu falo lá, galera, vamos usar esse papel tal e esse carvão tal, é porque eu já testei tantas vezes ali, eu cheguei à conclusão que ali vai dar um melhor resultado. E eu vejo, às vezes, alguns alunos pegando os materiais que eu uso lá, o lápis, o grafite, o pastel seco, mas aí ele faz alguma alteração de, deixa eu testar nesse outro papel. E por que às vezes eu falo, é aquele papel que vai fazer a diferença? Porque como a nossa técnica é uma técnica seca, que ela solta muito pó, muito material, o papel ser poroso, ele interfere nessa aderência do material. Então, se eu, pela simples troca, eu falar, não vou usar o papel poroso que o Fabiano está falando, não, vou usar o papel liso. Pode ser que esse papel liso, ele não vai impregnar tão bem o material quanto no poroso. E aí, quando você pega os dois desenhos, você fala, nossa, mas o do Fabiano tá bonito, o desenho tá intenso, por que o meu não tá igual? Por que não tá com aquela carga? Então, por isso que eu aconselho sempre a usar os mesmos materiais que eu tenho a aula lá, só de materiais por conta disso, para não ter interferência. E eu vi que esses últimos desenhos que você tem feito, eu sinto, só de bater o olho, posso estar errado, você até depois me corrige, mas eu vejo um papel fino e um papel liso. Tudo que a gente não quer na nossa técnica, porque eu preciso de um papel grosso para poder absorver o uso de boleador, uso de caneta nanquim e um papel poroso, porque ele vai ter os buraquinhos ali, ó, aquela porosidade para justamente agarrar bem aquele material e ficar aquela camada espessa, intensa. Quanto você faz no papel liso, o papel liso tende a não impregnar tão bem. Então não vai dar aquela camada de intensidade tão grande, certo? Essa é só uma observação que eu queria fazer para você. Fala, meu povo, tem alguém aí com alguma dica, alguma curiosidade, alguma dúvida com relação ao tema, que eu vou estar encerrando a nossa live de hoje. Galera, então é isso. Mais uma live. Eu recomendo para você que está... Eu estou abordando muito esse assunto de vendas, né? Tem pessoas que ainda não vendem, só faz o desenho por hobby, mas pode ser que está plantando uma sementinha ali de, Fabiano, tá achando que quem sabe vale a pena. Eu te aconselho a maratonar essas lives de toda terça que eu faço. Já tem 4 já com tema específico. Assiste elas, cara, se ouvir essas lives aí e botar em prática, você já está muito bem encaminhado para começar a vender os seus desenhos. Além disso, eu faço as lives também
quinta-feira no YouTube a partir das 19h59, é a nossa live desenhando. E ali, ultimamente eu tenho praticamente só conversado, a gente tem batido muito papo, conversado muito assunto relacionado à mente de desenhista, dia a dia, dúvidas, medos, desânimo, coragem, devo fazer, não devo, tô com medo, tô achando que vou parar. Esse lado mais emocional do desenhista, vão conversar lá comigo na live das quintas-feiras, tá bom? Então, eu desejo a todos aí uma excelente noite, um bom descanso a todos e nós nos vemos lá na nossa live Desenhando ao Vivo, às 19h59 no YouTube. Beleza, galera? Forte abraço e até a próxima. Falou!